Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos meditar no trecho do volume 4, 7 de abril de 1901. Ver a ressurreição de Jesus. Fala da obediência. Meu adorável Jesus continua me privando de sua presença. Sinto uma amargura e como trespassado o coração por uma faca que me dá tal dor de me fazer chorar e gritar como um menino. Parece-me verdadeiramente ter me tornado como uma criança que por pouco que se afasta da mãe, chora e grita tanto que transtorna toda a casa e não há nenhum remédio para fazê-la parar de chorar enquanto não se vê de novo nos braços da mãe. É assim que eu sou, verdadeira menina na virtude, que se me fosse possível transtornaria céus e terra para encontrar o meu subúnico bem, e só me acalmo quando me encontro em posse de Jesus. Ai, que lindo, né? Que lindo. Pobre criança que sou, sinto ainda que as fraldas da infância me cobrem. Não sei caminhar por mim mesmo. Essa necessidade de Jesus, essa dependência dele, é tudo, né? Ele quer a gente, essa criança, né? Ele quer a gente, essa criança que não consegue ficar sem a presença dele, né? Essa criança que dependente, totalmente dependente de Jesus, né? Que está sempre clamando por ele, precisando dele. Igual ela fala aqui, ó, que sente que não pode fazer nada sem ele, né? Ela fala aqui que sente que ela não pode fazer nada sem ele. Deixa eu procurar onde que tá. A verdadeira menina na virtude. Peraí. Ela fala, pobre criança, sinto ainda que as fraldas da infância me cobrem. Não sei caminhar por mim mesma. Sou muito fraca, não tenho capacidade, esse nada, né? Esse de você não contar consigo mesmo, não é em você, né? Para você é um nada. Você não pode nada. Você é totalmente dependente dele. Você não confia nunca em você mesmo. Esse sentimento é o comum. Ele, na divina vontade, não tem nada de errado nisso, porque realmente Jesus nos leva para nos esvaziar de nós mesmos, justamente para ele não ser a nossa fonte, né? O nosso tudo. Ele ser, a gente entender o seguinte, ele ser para nós o tudo o suficiente, ele ser que a gente se apoia, né? Esse tudo para nós, a nossa força, a nossa alegria, a nossa fonte, todo bem, né? Então,
ele faz esse processo, né? Esse processo na gente, de a gente se esvaziar de nós mesmos, né? E em nós mesmos, né? A gente cada vez mais, né? Quando vê o nosso humano, a nossa pequenez, eu falo assim, nosso humano mesmo, o que que é o nosso humano por nós mesmos, né? A gente sente um certo repulsa, né? Pelo humano, pelo pensamento humano, porque você vê que o humano em si mesmo não tem força nenhuma, o humano em si mesmo é um nada, né? Então, ele vai colocando isso em nós, esse desprezo pelo, vamos dizer assim, pelo pensamento humano em si, fechado, né? Sem iluminação divina, esse contar consigo mesmo, né? Então ele vai, tipo, nos deixando nesse aniquilamento de nós mesmos, né? Mas ele não quer a gente só nesse aniquilamento, né? Ele quer a gente fundida com ele, né? Totalmente nessa fusão com ele. Ele não quer só que você fica no estado de aniquilamento em si, tipo assim, eu não sou nada, eu não sou nada. Eu sou pequeno, 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 eu não sou nada. Sim, é a verdade, né? Porque sempre nos mantém na humildade. Essa é a verdade. A humildade é a verdade, né? A verdade é que a gente é um nada mesmo, que a gente é uma criança. Ele quer sempre essa criança assim, que conta com o pai, mas esse contar com o pai, de ir até o pai, de ir até o pai, de pedir a ajuda do pai, de ter a conversa com o pai, de ter a intimidade com ele, de ter essa dependência das verdades dele, de estar sempre conectada com as verdades dele. Então, para fazer isso, você tem que sair do aniquilamento, porque se você ficar no aniquilamento, você fala, eu não sou nada, eu sou miserável, eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz. Tá, você não é, mas ele é a luz, ele é a sabedoria. Ele quer te iluminar. Ele não quer te deixar assim, vazia, assim, sem nada. Esse vazio é para ele te encher. Ele quer te encher, entende? Ele quer morar em você. Ele quer usar da sua humanidade. Ele quer ser. Ah, filha, você é um nada e eu sou seu tudo. Então, eu vou ser tudo na sua vida. Você confia em mim? Sim, pai. Então, tá, a partir de hoje, você não tá mais sozinha. Você não tá sozinha com o seu nada. Você não tá sozinha com a sua incapacidade, paralisada. Não, por você mesmo você se sente paralisada porque você é um nada. Mas você vai contar comigo e eu serei o seu combustível para você andar. Então, você tem que sair do aniquilamento, tem que ter movimento, tem que ter vida, tem que ter constância, tem que ter um trabalho ali, né? Um movimento ali, a vida divina, né? Mesmo a privação da Luísa, né? Era um sinal desse movimento de Deus e ela, né, precisa, né, ela tá no quarto volume aqui, né? Tá no quarto volume do livro do céu. Então, é interessante também se você for olhar assim, a Luísa, né, desabafando todo o pensamento dela, né, desabafando tudo que ela tava passando com ela, porque uma das coisas que Jesus falou já, né, na comunidade, desse desabafar do humano para a forma de purificar, né, purificar, né, de você, de certa forma também, cada vez mais desprezar a forma humana de pensar, né? O pensamento humano, se voltar para o humano, é você desabafar, não você restringir. Ela não restringia, né, o que ela passava, o que acontecia com ela, né? Ela falava, aí Jesus se movia dentro dela várias vezes e orientava ela, e dava uma luz diante daquele desabafo. Aí assim acontece com a gente também, né? Ah, você tá passando por uma coisa, às vezes você não fala, não pede ajuda, né? Não pede ajuda com Jesus, não pede uma orientação e fica guardando aquilo, né? Como aconteceu comigo, né? Ontem eu tava, já tem uns dias que eu tava sentindo uma coisa assim muito ruim, né? E uma falta de energia, né? Um desânimo, né? Que de certa forma eu tava me sentindo assim, não conseguindo caminhar direito, né? Uma coisa ruim, né? E eu tava
guardando. Eu estava guardando aquilo para fora, não procurei ajuda. Eu falava assim com Jesus, mas de certa forma eu também restringia, né? Porque eu ficava assim, confusa, né? Eu ficava com um pouco de vergonha, né? Nossa, tô me voltando pro humano, tô me voltando pro humano. Só que é aquilo, né? Tem que desabafar na hora com Jesus e para limpar aquilo, não guardar e achar assim, não, Jesus não interessa por esse assunto, eu não vou tocar nele. Mas eu precisava falar para purificar, né? Porque quanto mais também eu falasse, né? Porque às vezes a gente, né, não fala tudo que passa com a gente, né? Porque a gente fica com receio, né? Só que quanto mais aberto a gente for, né? Isso é melhor pra gente ser um nada, né? Quanto mais a gente for assim livre, né? Quanto mais você, tudo que se passar com você e você for aberto, você falar, por mais que você próprio sinta um pouco de repúdio disso, né? Você fala, nossa, né? Tô me expondo demais. Mas se a gente não desabafar o mundo, como que a gente se livra dele, né? Como que a gente vai ter esse sentimento de certo de repúdio? E como a gente vai se purificar? Se a gente se restringir, se a gente guardar coisas, guardar sentimentos, guardar pensamentos, né? Você vê que a Luísa não guardava nada, né? Você vê aquela... E Jesus até chamava a atenção dela nas coisas que ela deixava de falar. Não sei o que é que ela deixava de escrever, mas quantas vezes ele chamava a atenção dela, né? Então, assim, o filho da divina vontade precisa ser esse livro aberto, né? Não pode ter nada, porque trava. Senão, vamos dizer assim, se você guarda, você é uma torneira para a graça de Deus. Se você guarda algum resíduo, alguma coisa, vai entupir, né? Vai dar problema, né? Vai travar, né? Então, a gente tem que estar sempre aberto, ser sempre sincero, ser sempre criança, sabe? A criança é muito assim livre, né? Muito aberta, né? Foi bom eu ter falado ontem. Eu falei com a Aline, ela orientou, compartilhou os áudios da orientação na comunidade. Foi bom ter falado aquilo, né? Foi bom ter tirado aquilo. Eu tava realmente com os pensamentos que Jesus falou que eu tava. É verdade, eu confirmo, né? Porque uma das coisas que estava passando na minha cabeça, eu tava com uma ansiedade muito grande, no sentido assim, meu Deus do céu, a Aline tá fazendo muitos vídeos, eu não tô conseguindo acompanhar, eu eu quero ajudar, porque eu fico sempre com a vontade de ajudar, de fazer mais um pouco, e eu tava nervosa por causa de não estar conseguindo por causa do tempo, de estar com, nossa senhora, eu tava assim realmente, igual Jesus falou mesmo, Jesus falou assim para ela, parece que a Ruth tem na cabeça a voz da Aline interior falando assim, olha Ruth, eu tô fazendo vídeos, eu tô fazendo mais vídeos, eu tô fazendo shorts, muitos shorts. Olha só, se eu posso fazer, por que você não faz também? Por que você não ajuda? Como se fosse uma cobrança interior dela me cobrando. Isso era da minha cabeça, não era verdade isso. É o meu humano mesmo, falando ali, né? E eu, ai meu Deus, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. E não tava dando conta e estava me deixando ansiedade muito grande também. Então, isso deve ter desencadeado todo o mal-estar que eu tava passando, né? Uma autocobrança, mas uma coisa minha mesmo. Não tinha ninguém cobrando de mim, nem Jesus estava pedindo isso de mim, né? Até porque quando ele quer algo, ele te dá força para fazer, não é uma coisa assim que vai te causar ansiedade. E outra coisa que Jesus falou, tudo que a gente faz precisa ser movido por muito amor às almas. Então, não pode ser fruto de uma perturbação, de uma ansiedade, de um... Simplesmente aí eu tenho que fazer algo para entregar. Não é assim. É por amor, é doação, né? É por amor. E eu tava, né, cobrando algo que Jesus, de mim, eu mesmo, que Jesus não estava. Isso estava causando muita ansiedade, né? E uma agitação dentro de mim, né? Então, era algo que precisava ser libertado. E quando você fala, você se liberta daquilo, né? Quando você recebe a luz da verdade,
Aquela luz ilumina as trevas daquele pensamento, né? Te mostra o que está errado, o que está sujo lá dentro, o que está desorganizado dentro de você. A luz da verdade tem esse poder. É como acender um quarto que está escuro, né? Só acendendo você vai saber se tem alguma coisa fora do lugar. Você vai identificar o que não pertence ao quarto, o que está desordenado. Então, acende dentro da nossa alma. Se não entrar a luz da verdade, como que a gente vai saber o que está errado, né? O que precisa ser melhorado, né? Então, tava com esses pensamentos ruins, né? E ontem foi falado tanto, né? No vídeo dos iniciantes foi falado também sobre isso, né? Dos maus pensamentos, né? Negativos e tal, né? Então, foi bom, né? Foi bom desabafar aquilo, né? Precisou de uma situação X para desencadear, para me abrir e falar. Porque eu tava guardando aquilo, que eu pensei assim, é bobagem, minha, não vou falar não, nem tô tentando entender ainda o que tá acontecendo. Como que você vai, se você não está conseguindo, por você mesmo, uma situação, você também precisa ser humilde, pedir ajuda e falar, olha, não tô conseguindo, eu já tentei, eu falei com Jesus, né, mas eu não consegui, só eu e ele, né, não consegui, sabe, você ser honesto, eu preciso da ajuda dos irmãos da comunidade. Né? Muitas pessoas não pedem ajuda, né? Muitas pessoas talvez passam por alguma coisa que ela não está conseguindo, assim, está paralisada, não está conseguindo mais se mover. E ela se fecha. E, e na hora, uma coisa que passou na minha cabeça que eu não falei com a Aline, é que eu fiquei pensando, meu Deus, será que tem pessoas na comunidade que estão sentindo algo assim? Né? Porque uma das coisas que eu fiquei pensando é se aquilo que estava passando comigo também não se referia a outras pessoas. Eu sempre penso assim, fora um pouco, sabe? Eu não fico só também em mim. Eu penso um pouco assim, será que isso não tem a ver com... Porque às vezes eu manda, né? A gente é um escudo, né? Então, às vezes, o Senhor, pelo jejum que nós estamos fazendo, né? O Senhor, Ele manda aquele vento gelado, às vezes, para nós, né? Tira é igual foi falado, né? Ele abre as cercas, né? O jejum abre cercas, né? O jejum, para a libertação acontecer, né? O Senhor manda para você algumas... Você sente um pouco, alguns estados de ânimo, né? Tira um pouco de você em algum lugar, pelo bem das almas, né? Porque é uma doação, né? O jejum é uma doação e a finalidade é libertar mesmo as almas. Então, o Senhor usa da gente que está fazendo o jejum, né? Aí eu fiquei pensando se não tem pessoas na comunidade, porque eu fiquei preocupada. Até veio algumas na minha mente, veio algumas pessoas na minha mente. Se elas não estão assim, se elas não estão conseguindo ler o livro do céu, não estão conseguindo reagir e não estão pedindo ajuda. Elas não estão conseguindo reagir, elas estão assim meio que mornas, elas estão pararam, né? Pararam muito e pifou. Aquela pessoa que para, entupiu. Guardou muita coisa, entupiu o cano e não está conseguindo desentupir, vamos dizer assim, não está conseguindo seguir em frente ao fluxo, né, da caminhada. E não estão pedindo ajuda. Me veio muito esse pensamento, eu não cheguei a compartilhar com a Aline, mas me veio muito esse pensamento, né, também em relação a isso. Porque aí é que tá. A luz aqui é uma criança que fala, eu poderia chorar e mover céus e terras, né? Se eu pudesse mover os céus, né? Chorar ao ponto de meu choro chegar nos céus, né? Estremecer céus e terra, até encontrar meu sumo e único bem. E só me acalmo quando me encontro em posse de Jesus. E eu sinto assim que a verdade me acalma, né? A gente, como que é isso? A gente não sente assim que tá sem Ele, mas às vezes você tá sem aquela iluminação, sim. Às vezes você sente a privação de uma luz, de um entendimento de uma situação, né? E quando você encontra ajuda, né? Quando você encontra alguém que te ajuda e te ilumina, né? Traz aquela verdade, você se acalma, né? Quando a verdade aparece para mim, ela me acalma. Ela me acalma, sabe? Então é muito importante a gente estar conectado e atento às verdades, né? A palavra de Deus, né? Porque só ela pode nos acalmar, né? A gente tem que ser essa criança dependente das verdades de Jesus,
Se a gente para de ser essa criança que chora e que procura por ele todo dia, vamos dizer assim, o nosso chorar não é ficar bravo, ficar chorando, chorando mesmo, né? Tipo assim. Mas o chorar da criança, sim, que todos os dias está correndo para a mãe. Então pensa que a sua mãe divina vontade. Todos os dias você precisa estar dependendo dessa mãe. Não querer sair dos braços da mãe da divina vontade. Pensa assim, a mãe da divina vontade é ótimo. A mãe divina vontade. Pensa assim que você é a criança que quer estar sempre nos braços da divina vontade. E que você precisa dela. Né? E ela é quem te cerca, ela que te sustenta, ela que te alimenta, ela que cuida de você, ela que te veste, ela que te dá banho, né? Ela que te ensina, que te forma. Então você está todo envolvido nessa vontade divina e você depende totalmente dela, se abandona totalmente nela como uma criança, né? Nos braços do Pai, com a confiança absurda, né? Com a confiança grandiosa, né? De uma dependência muito grande de Deus. Então pensa assim, não fique sem isso. Não corra, não seja a criança que se esconde. Não se esconda. Pobre criança que sou, né? Ela fala. Não tenho a capacidade dos adultos que se deixam guiar pela razão. Ainda bem, Luísa. Razão humana? Prefiro razão divina, Luísa. Eu prefiro ser essa criança. Chegar pro Senhor e bater de pessoa, bater no peito e falar: eu já sou dono do meu nariz. Eu já sou dono do meu nariz. Deixa eu fazer o que eu bem entender, né? Eu já tenho a capacidade de pensar por mim mesmo, Senhor. Não preciso do Senhor. Ele nunca deixa a gente assim. Ele sempre nos põe criança. Você pode ter 60 anos, 80 anos. Espiritualmente, você vai ser sempre criança. Ele sempre vai te tornar. Esse crescimento é no conhecimento, né? Do entendimento do livro do céu, pela ciência infusa. Cada vez mais você vai entendendo mais as verdades. Então você vai crescendo espiritualmente, mas o seu coraçãozinho é sempre de criança com Deus. Você diante de Deus vai ser sempre aquela criança, né? E quanto mais você se aproxima dessas verdades, mais criança você é, mais dependente você é. E isso é lindo. É lindo isso, né? Nunca você vai se encher de razão, né? O Senhor, Ele nos protege, né? Ele nos protege muito de nós mesmos. Eu vou falar aquilo que Jesus falou ontem, se a gente não todos os dias viver pedindo a ajuda dele, né? Implorando para Ele ajuda, né? Nessa dependência, sem a força dele a gente não consegue fazer nada. Foi o que ele falou ontem. É verdade. A pessoa que se enche de razão vai falar assim: eu consigo, eu posso, não preciso pedir sua ajuda, eu sou capaz por mim mesmo. E quer caminhar na frente e deixa o pai para trás. A criança não, a criança vai ficar no colo do pai, a criancinha mesmo vai ficar sempre no colo. Não quero saber nada, o que quero saber é que quero Jesus. Ai, meu Deus. E esta é aqui, ó. Não tem a capacidade dos adultos que se deixam guiar pela razão. E esta é a sua necessidade que tenho de estar com Jesus, com razão ou sem razão. Que lindo. Não quero saber nada. O que quero saber é que quero Jesus. Espero que o Senhor queira perdoar esta pobre menina que às vezes comete desatinos. Então, encontrando-me nesse estado, por pouco tempo vi o meu adorável Jesus no momento da ressurreição, com um rosto tão resplandecente que não se pode comparar a nenhum outro esplendor. E parecia-me que a humanidade santíssima de Nosso Senhor, ainda que fosse carne viva, mas estava resplandecente e transparente,
de modo que se via com clareza a divindade unida à humanidade. Que lindo, né? Agora, enquanto via tão glorioso, uma luz que vinha dele parecia que me dissesse: tanta glória veio à minha humanidade por meio da perfeita obediência. Estou vendo obediência ao Pai, à vontade divina, que destruindo de toda a natureza antiga, me deu a nova natureza gloriosa e imortal. Assim a alma, por meio da obediência, pode formar em si a perfeita ressurreição às virtudes. Como, por exemplo, se a alma está afligida, aflita, a obediência fará ressurgir a alegria. Se está agitada, a obediência fará ressurgir a paz. Se tentada, a obediência lhe fornecerá a cadeia mais forte para tal inimigo e a fará ressurgir vitoriosa das insídias diabólicas. Se assediada por paixões e vícios, a obediência matando-os a fará ressurgir as virtudes. E isto a alma e ao seu tempo formará também a ressurreição do corpo. Então veja que essa obediência é a vontade divina, a sua mãe obediência é a vontade divina. Porque o que Jesus fez? Obedecer à vontade divina. Ele tinha um propósito, ele tinha um posto em que foi colocado, né? Ele estava por uma finalidade para salvar a humanidade. Era o propósito era a vontade divina para ele, era a demanda para ele, né? E ele cumpriu. Então, se a gente ficar no nosso posto, na ordem que Deus quer, na obediência, vai dar tudo certo. Faça chuva, faça sol, né? Tenha sentimentos, tem estados de ânimo, tem situações, mas se você se firmar nisso, permanecer no amor, né? Permanecer no propósito, né? Igual a uma das coisas que Jesus me orientou ontem, né? Por meio da Aline. As coisas, né? Você fazer por amor a Deus, né? E que ela estava me explicando, né? Dando exemplo dela, eu não fico falando comigo, né? Tô sempre formando vazio, né? Eu posso passar por situações, mas eu continuo normal, eu não deixo me levar pelos sentimentos. Os sentimentos não definem minhas atitudes, né? Os atos. Eu passo, vivo um momento que o Senhor me mandar de reparação forte, mas depois eu tô ali onde eu estiver, né? Seja no supermercado, seja fazendo vídeo, né? Seja onde ela estiver, na obediência, na ordem que ela estiver vivendo naquele momento. Cantando e louvando de novo, né? Então, se você ficar firme no propósito, né? Vai dar tudo certo. Qual que é o propósito? É você manter fazendo aquilo que Deus propõe, que Deus dispõe para você, né? A partilha, né? A vivência na comunidade, a ordem, né? De tudo que te acontece. Normal, né? Mesmo se você se vê em qualquer circunstância, a obediência te mantém segura, você se mantém na vontade divina, te mantém seguro, né? Te mantém seguro, mesmo em situações que você possa passar por alguma aflição, que você possa vir algum pensamento na sua mente, e às vezes até ser tentado, né? Você precisa não deixar isso falar mais alto, né? Não ficar voltando para o humano, né? Pensamento humano. Porque se você ficar se voltando para o humano, você vai se deixar abater pelo sentimento, né? Você vai achar que para você partilhar, para você se mover, para você obedecer, você precisa primeiro ter um ânimo a favor da obediência. Você precisa ter um ânimo favorável para você fazer aquele ato que Deus quer. Você precisa primeiro esperar as circunstâncias mudar para você obedecer, né? Para você fazer aquilo que Deus está te pedindo. Não é assim. Não é desse jeito. O que vai te manter nessa constância, né, é você estar sempre no seu lugar. É você estar sempre seguindo a ordem e o fluxo, né? Mesmo apesar de pulando as vírgulas, né? Do estado de ânimo, dos sentimentos, do que te acontecer. Né? Mas você permanecer firme na obediência, não ligar para o sentimento. Porque se você ficar, né, com aquele pensamento negativo e pensando muito nisso, eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal.
Você não consegue se concentrar nas verdades, né? Não consegue prestar atenção, né, em Deus. Agora, se você ficar mais atento, tomar cada vez mais consciência, né, das coisas divinas, daquilo que Deus está falando, ficar mais atento, né, às verdades, né, ao estudo, né, à meditação, né, à contemplação da sua vida, dessas verdades, pode vir ventos contrários, pode vir um vento gelado, mas isso não vai ser algo que vai definir o seu comportamento. Se você for movido pela vontade divina, não. Você vai permanecer igual em qualquer situação. Favorável ou desfavorável. Adverso ou não, né? Então, depois disto, a luz se retirou e Jesus desapareceu. Eu fiquei com tal dor vendo-me, de novo privada dele. Que me sentia como se tivesse uma febre ardente que me faz agitar e dar em delírio. Assim eu me dei a força para te aguentar nessas demoras, porque me sinto desfalecer. Então, ele é nossa força. Jesus é nossa força, né? Jesus é a força que nos sustenta. Sem a graça de Deus, a gente não pode nada. Isso eu falo no livro do céu. A graça é como o sol. O que o sol faz? O sol ilumina, o sol aquece, o sol nutre, o sol conserva, né? O sol dá saúde, vitalidade, força, né? Pois é, ele é o nosso tudo, né? A nossa fonte, né? Então, a gente tem que ficar fixo em Jesus, né? Nele, né? Nas verdades dele. E como que ele nos alimenta? Por meio da sua palavra, né? É o reino da divina vontade é o reino do verbo, né? Da palavra, né? Então, essas verdades, né? O conhecimento, né? De Jesus é o que nos sustenta, né? E quanto mais a gente conhece ele, né? Mais a gente se enche, né? Dele mesmo, porque você tem na palavra dele te regendo, é você ter ele próprio, né? Você ter a vontade divina te regendo, é você ter a posse dele, né? Você ter a vontade divina constantemente com você, é você ter ele. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filha de Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe.